especiais, sem preço, valor muito elevado. Eu quero nesta noite ser também breve, porque sabemos que tem ainda trabalhos ainda nesta noite a ser realizado. Hoje eu estava meditando, pensando, buscando algo da parte do Senhor para que pudesse nesta noite compartilhar com os irmãos. Há pessoas que dizem, e outros até mesmo podem até dizer que este dia, eu já ouvi alguém dizer que é um dia em que o comércio inventou, ou seja, para granjear, ou seja, fundos. Mas eu não posso concordar com isto, porque este dia é um dia bem lembrado, porque até mesmo o Dia das Mães, como já ouvimos, é todos os dias. Mas este dia é um dia que paramos para refletirmos um pouco no valor da mãe. É um dia que os filhos, querendo ou não, ficam um pouco mais atentos, ou seja, com o seu coração mais sensível, voltado um pouco para a mãe. Se bem que os filhos ou as filhas solteiras não dão muito valor para a mãe. Elas só vão dar valor de verdade depois que casam. Não é? E até mesmo algumas ou alguns vão valorizar de verdade depois que perdem. Então, nesse momento, ou seja, que é um ato oportuno, que possamos valorizar nossas mães, aleluia, de uma forma bem especial, que possamos ser filhos, filhas obedientes, que possamos cada dia, não só hoje, eu sei que hoje você até mesmo deu um presente, mas que todo dia você possa dar um presente para a sua mãe. Ou seja, que presente, uma alegria. Cada dia que você possa proporcionar ao coração da sua mãe uma alegria. Eu sei que o tempo não dá, porque quando esse tema, ou seja, é muito gostoso, porque eu acho muito gostoso falar sobre família, todas as vezes que nós dirigimos, principalmente no mês de maio, o pastor Jorge está falando sobre família, a gente abordava muito esse tema. Quando se fala sobre família, é um campo muito vasto. E por certo, é uma coisa linda que passa de geração a geração. Quando nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, traz a memória da fé, não uma fé fingida, Timóteo, mas uma fé que habitou na sua noite e a qual habitou na sua mãe Eunice. É coisa que vem de geração em geração, de avô para pais, enfim, é de geração em geração, ou seja, uma fé não fingida. Aqui nesta noite, hoje ainda refletindo, eu posso falar de mãe, ou seja, minha mãe biológica, mas também poderia eu falar de muitas mães espiritual, cuja eu hoje me lembrei muito, louvei a Deus, por certo, eu tenho mães espiritual aqui na igreja, principalmente a irmã Ana foi uma mãe espiritual, a irmã Helena foi uma mãe espiritual, cuja nos cuidou com muito cuidado, de uma forma muito especial, quantas orações, quantos conselhos ouvimos destas mulheres valorosas. Nesta noite, irmão, esse culto, ele não tem outro tema. Esse culto é um culto de ação e graças. Por Deus ter constituído vocês, mulheres, mães que aqui estão nesta noite, e outras que futuros serão mães também, que é um presente de Deus. Mas eu quero ler rapidamente com os irmãos do livro do Êxodo, uma palavra no capítulo 2 do Êxodo, e o versículo
versículo 3. Eu quero ler o versículo 3, eu podia ler vários versículos, mas nós vamos ser rápidos. O versículo 3 diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume, pés, e pondo nela o menino, e pôs nos juncos à borda do rio. Aqui se trata de Moisés, o nascimento de Moisés, e se trata de Joquebede e de Arão, ou seja, aqui se dá o início de uma grande história, ou seja, se dá o início do grande exército do povo de Deus. Ou seja, aqui a profecia do Senhor, ou seja, em pé, sem ser maculada de forma alguma, sendo ela viva e eficaz, quando nós podemos ler esses trechos. A Bíblia diz que quando Jacó desce para o Egito, com ele 70, ou seja, formou-se ali um grande número, ou seja, a Bíblia diz que o Senhor multiplicava o povo de Israel, ou seja, os hebreus na terra do Egito. Mais tarde faleceu o rei, ou seja, o faraó, o antigo faraó, a qual conhecia José. Os irmãos sabem muito bem da história. E a Bíblia diz que ao morrer o rei, faleceu José, o rei que assumiu o trono não conhecia a história de José. E ele viu que crescia assustadoramente os hebreus na terra do Egito. Ele fez uma reunião com os seus maiorais, com os príncipes, e diz assim: vamos usar de sabedoria, nós temos que parar, nós temos que fazer um jeito para que esse povo não aumente. Irmãos, trazendo esse lado para a igreja, existe um muito preocupado com o crescimento da igreja. Sim ou não? Existe um muito preocupado para parar esse exército, ou seja, fazer com que nós não crescemos, não multipliquemos, ou seja, que a igreja não cresça, não venha gerar filhos. E se porventura gerar filhos, que sejam mortos, ou seja, de uma forma ou de outra, parar. Mas aqui o rei diz assim, e ele, chamando as parteiras, diz assim: olha, existe uma estratégia, existe um meio para que possamos então parar o crescimento do povo hebreu aqui no Egito. Ele fez uma reunião, chamou as parteiras e disse assim: olha, todas mulheres hebreias que porventura tiver menino, vocês peguem e lançam no rio Nilo. Só deixa vivas as meninas. Todos os meninos têm que ser mortos. Lança no rio. Mas as parteiras, diz a Bíblia, que elas temeram a Deus. Ou seja, elas temeram isso, elas ficaram com medo disso. E aí, elas teriam que dar uma explicação, porque o rei queria saber, porque ele via que só crescia, só multiplicava o povo. Parece que aquela conversa não tinha mudado nada. O povo de Deus só crescia, só aumentava. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa: muitas das vezes nós não entendemos muito digamos assim, a lei espiritual. Mas nesse exato momento, só porque você entende, não vou sair do assunto, existem reuniões no inferno para parar a igreja. Existem reuniões no inferno para fazer você desistir da fé. Existem reuniões no inferno para destruir a sua família. Mas aqui nós estamos debaixo da mão potente do Senhor Deus, Jeová. Aqui nesta noite, mais uma vez, nós estamos guardados e protegidos por aquele que todo pode, que a sua mão é forte e poderosa para nos livrar de todo ataque. Aí o rei queria uma explicação e as parteiras disseram: sabe o que acontece, o rei? As hebreias são muito sábias, elas são muito espertas. Quando a gente chega, elas já deram a luz, né? E já esconderam a criança. Irmão, o que era de hebreias que dava
e conseguia esconder os meninos, é coisa esplêndida. A Bíblia não relata, mas é coisas fantásticas, é um número incalculável. Elas conseguiam esconder. Elas conseguiam, porque, ou seja, com toda certeza, o plano de Deus estava ali. Havia uma promessa de Deus sobre a nação de Israel. Na verdade, quando a mãe de Moisés dá luz ao menino Moisés, que até mesmo aqui ainda não teria recebido nome, só depois que foi tirado das águas, Joquebede fez um plano: eu vou esconder também o menino. Mas só que ela não conseguiu esconder por muito tempo. Sabe por quê? Quando o irmão presbítero Alexandre leu a leitura que ele acabou de ler aqui, ele falou alguma coisa de Agar. E ali também fala alguma coisa que Ismael chorou. E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Naquele momento, o choro de Moisés começou a incomodar a sua mãe, incomodar os vizinhos. O problema de não esconder, de não poder mais conter o menino dentro de casa, é porque o menino chorava muito. E sabe que quando o bebê tanto chorar, quando o bichinho quer chorar, é difícil de aguentar. E ela falou, e a mãe com certeza falou assim: vão perceber que eu estou escondendo um menino na minha casa e com certeza vão matar o meu filho. Meu irmão e minha irmã que está aqui nesta noite, repita comigo uma coisa: a mãe de Moisés, ela tinha no seu coração uma esperança. Até eu estava sentado aqui e um dia eu peguei uma mensagem do seguinte tema: quando as coisas ficam difíceis, o primeiro passo é o milagre. Eu tenho certeza que a mãe de Moisés com certeza dizia: mas eu acredito que vai acontecer um milagre. Nesta noite, você que está aqui, mãe, acredite que vai acontecer um milagre na sua família. Nesta noite, o Senhor te trouxe neste lugar para falar ao teu coração: é difícil e é impossível, mas Deus vai realizar um milagre na sua família. Deus vai realizar um milagre na sua casa. Deus vai realizar um milagre lá no meio dos seus. Os irmãos, não preciso nem dizer, os irmãos sabem muito bem dessa passagem. Ela faz uma pequena embarcação, ou seja, um cesto, abetumou, ou seja, caprichou. Eu tenho certeza que naquele momento, no fundo do seu coração, ela dizia: mas eu tenho certeza que vai acontecer um milagre. Irmão, veja bem, você pegar aquela criança, ou seja, aquele filho, 3 meses, ali amamentando, cuidando, trocando fralda, e depois você tem que levar ele, dispor dele e colocar ele num cesto, ou seja, levar lá no rio. Não, a pessoa, ó, a nossa mente, porque eu tenho certeza que eu, como pai, eu amo demais as minhas filhas. Eu tenho um amor, assim, no meu coração, dói, até mesmo eu tenho um amor assim que dói no meu coração. Eu sinto um amor pela minha família que chega a doer em mim. Mas eu tenho certeza que a Bey tem muito mais amor do que eu. Tenho certeza, porque a Bíblia é clara que acima do amor de mãe é só o amor de Deus. Agora veja bem, o amor, ou seja, o coração daquela mãe levando o seu filho para colocar as margens do rio. Mas eu tenho certeza que lá no fundo do seu coração, como eu disse para os irmãos agora, eu tenho certeza que ela dizia: mas eu acredito que
vai acontecer algo e o meu filho não vai morrer. Eu acredito que vai acontecer algo e o meu filho vai viver. Aleluia! Nesta noite, eu tenho certeza que vai acontecer algo na sua casa. Eu tenho certeza que vai acontecer algo maravilhoso lá na sua casa. E o seu filho, a sua filha vai viver para a glória do nome do Senhor. Aleluia! O nome Joquetebe, eu falei assim, quero até ver. Um